espanhola e agora nós vamos falar sobre os órgãos administrativos coloniais, certo? Então vamos lá, peguem na sua apostila, página 399. Pessoal, quando os reis espanhóis perceberam que realmente aquele território da América espanhola, da América ali, era muito rico em ouro e principalmente em prata, eles falaram que nós vamos explorar esse território aqui. Sim, nós vamos sim. Então a coroa hispânica, ou seja, a coroa espanhola, assumiu a exploração ali naquela região da América, tá? Esses territórios, os territórios americanos, eles foram divididos em vice-reinos. Como assim, professor, em vice-reinos? Você tá vendo aí na página 399? Espero que a sua apostila esteja aberta. Aí do ladinho da sua página 399, tem aqui um mapa, não tem? E aqui você vai ver que tem vice-reinos. O mapa está dividido em vice-reinos. Eles dividiram o território do domínio espanhol em vice-reinos para facilitar a administração e a exploração também desse território, certo? Então acompanhe aí comigo. O primeiro vice-reino instituído foi a Nova Espanha, em 1535. Olha aqui, logo acima. Não tem aqui em verde? Então você vai se localizar ali, o vice-reino da Nova Espanha, 1535. Em seguida tem aqui também, olha só, o vice-reino do Peru, que foi ali por volta de 1542. Depois ali por volta do século XVIII tem o vice-reino da Nova Granada em 1717 e depois tem o vice-reino do Rio da Prata em 1776. Tudo isso você vai se localizar aqui no mapa, tá? Está aí, é só você procurar. Além do vice-rei, por que não tem o vice-rei ali? O rei da Espanha fala, ó, senhor, Mateus, você aí, você agora vai ser o vice-rei daquela região ali. Ou seja, o Mateus vai ser o vice-rei da Nova Granada. Você vai ser responsável por administrar aquela região ali, certo? Então você vai ficar ali responsável. Só que não era só o Mateus que era responsável, que era o vice, não era só o Mateus que era responsável por administrar. Ele tinha outros funcionários para ajudar ele também. Então esses funcionários, esses altos funcionários eram designados, ou seja, mandados diretamente da coroa espanhola e que haviam órgãos ali denominados audiências para ajudar nessa administração. Essas audiências eram encarregados de implementar e fazer cumprir as leis elaboradas pelo governo espanhol. Ou seja, se o governo espanhol, o rei da Espanha, elaborasse uma lei, aquela lei tinha que ser aplicada naquele vice-reino. Então, o Mateus, que era o vice-rei daquela região, né, daquele vice-reino, ele tinha que implementar e fazer cumprir aquelas leis ali. Então, os outros funcionários, essas audiências, eles tinham que implementar e fazer cumprir essas leis ali naquele território. Tudo bem até aqui? Ótimo. Mais tarde, os iuntamientos foram substituídos pelos cabildos, tá? Órgãos que eram responsáveis por cuidar dos assuntos locais das cidades, como segurança, cobrança de impostos. Não se esqueçam dos impostos, né? Eles não se esquecem dos impostos. Então, tudo isso eles faziam essas funções, né? Cobrar os impostos, né? Fazer ali a segurança da cidade, para não ser atacados, enfim, invadidos por outros povos que eram desconhecidos. Outros mecanismos também que eram utilizados pela coroa espanhola para controlar a entrada e a saída de produtos de suas colônias foram o Pacto colonial. Professor, o que significa esse pacto colonial? É a prática do pacto colonial que significava a proibição de comércios entre as colônias e os demais estados. Ou seja, esse pacto colonial era diretamente com a coroa espanhola, tá? Diretamente com ela. Por meio desse mecanismo do pacto colonial, o governo buscava impor um monopólio do comércio das colônias com a metrópole, ou seja, a colônia tinha que produzir, vender e comprar diretamente da metrópole, tá bom? Por isso que fala que é um monopólio.
E isso, para facilitar esse controle comercial, estabeleceu a política dos portos únicos, tá? Ou seja, essas mercadorias só podiam ser enviadas para a metrópole em portos específicos. Então, essas mercadorias tinham que ficar ali em portos específicos para a metrópole. E que portos específicos são esses, professora? Ficava em Havana, Cuba, Porto Belo, Panamá, Veracruz, México, Cartagena, Colômbia, e só podiam ser desembarcadas no porto de Sevilla, na Espanha, certo? Então, somente ali que tinha que ser desembarcadas essas mercadorias. Tudo bem até aqui? Esses navios, eles seguiam com rígidas restrições, normas de segurança e eram constantemente vigiados por homens armados, porque eles estavam com medo de serem saqueados, tá bom? Era perigoso. Embora tenham permitido que a Espanha lucrasse muito com essa exploração colonial, esses mecanismos de controle não impediram o comércio ali, o contrabando interno, né, o comércio ilegal entre as próprias colônias. Mesmo com essas restrições, as colônias internas ali, às vezes vendia e comprava internamente, o comércio ilegal ali, tá bom? Então isso acontecia muitas vezes. Pronto, a nossa aula, essa parte da explicação acabou. Na próxima aula nós vamos fazer a atividade juntos. Clica lá e volta aqui comigo para nós fazermos a atividade juntos.